Olá, amigos e amigas. Vamos gravar a segunda parte da nossa aula de O Livro dos Espíritos, do sábado, dia 20/6/2020, 14h30, capítulo 6 do livro segundo, né? O capítulo 6 é Vida Espírita. E nós estamos no item 8 desse capítulo, que se chama, esse item 8, Lembrança da Existência Corpórea. Vamos para a questão 315. A questão 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo a sua elevação, pode conservar ou não. Vamos imaginar que nós tenhamos escrito uma belíssima redação quando estávamos lá no ensino médio, uma redação que foi até premiada, né? As pessoas elogiaram. Tal. Passaram-se alguns anos e nós pegamos aquela redação para ler. É bem provável que a gente não goste, que a gente fala assim, nossa, mas eu escrevi isso e ainda as pessoas elogiaram, né? Por quê? Porque nós evoluímos, nós progredimos e às vezes os nossos escritos de algum tempo atrás, eu falei de uma redação, porque nem todos escrevem obras literárias. A gente depois olha para esses escritos e não gosta muito. Então é mais ou menos isso que fala aqui, né? Frequentemente reprova aquilo que admirava. Então ele não tem mais aquela necessidade de aprovação. Quando é um espírito já consciente, não é espírito puro, hein, gente? Estamos falando de um espírito minimamente consciente. Então ele fala, não, esse meu livro serviu sim para o propósito ali, mas já outras coisas foram escritas depois. Um espírito minimamente consciente não vai se apegar à obra de arte, obra literária, não. Agora, se as pessoas leem, gostam, faz bem, um livro de 500 anos, e remete o pensamento ao autor, ele vai receber isso. Ele vai receber como qualquer manifestação de agradecimento, de gratidão. Então, se lemos um livro e somos gratos, falo, puxa, queria dar um abraço nesse autor, nessa autora aqui, porque esse livro me fez muito bem. E oramos por ele, por esse autor ou autora. É com certeza uma coisa que chegará até ele, até ela, e vai despertar uma sensação positiva, né, pela gratidão que nós estamos manifestando. A questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Espíritos muito elevados não se preocupam muito com isso, eles têm outras preocupações, mas espíritos intermediários sim, que têm a tarefa de ajudar no progresso do planeta. Reencarnaram, escreveram coisas, inventaram, descobriram e estão na erraticidade, mas possivelmente vão voltar com outras tarefas. Então eles acompanham o progresso da ciência, o progresso das artes, porque são espíritos ainda necessitando de encarnações num mundo de provas e expiações. Se são espíritos já protetores, né, do planeta, que só reencarnam como missionários, esses não têm tanto interesse assim em acompanhar isso, porque no máximo eles vão olhar para isso como se fosse um acadêmico olhando para um trabalho de uma criança na escola. Olhar, admirar, puxa, que desenho bonito, que redação bonita, mas ele está, no caso, muito acima disso. Então não tem essa preocupação de acompanhar tanto, porque não tem até o que aprender tanto com aquela obra que, no caso dos espíritos superiores, não são novidade. A pergunta 317. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria? Dificilmente espíritos superiores, mas espíritos intermediários podem conservar e espíritos inferiores com certeza. Essa ideia de nacionalismo, de pátria, ela é uma ideia bem inferior, né, se nós pensarmos, porque ela divide. Quando nós entendemos a mensagem do Cristo, que fala que todos somos irmãos, então vamos reforçar isso. Jesus não falou, olha, o que tem tal religião é irmão
e o que tem outra religião é outra irmandade, né? São irmandades diferentes. O que mora em tal país é uma irmandade. Não, somos todos irmãos. O hindu, o muçulmano, o cristão, o estadunidense, o brasileiro, ou alguém de um país europeu ou um asiático. Somos todos irmãos. Quanto mais progredimos e mais entendemos isso, menos muros a gente constrói. Não quero me fazer entender erroneamente, porque estamos vivendo épocas de extremismos políticos, né? Então eu sempre falo para as pessoas pensarem como Cristo pensaria. O Cristo, se nós estudarmos a mensagem dele, nós teremos a certeza de que ele tinha sim pensamentos políticos, não partidários, até porque não existiam nenhum desses partidos que nós conhecemos e, convenhamos, a mensagem do Cristo é muito superior a de qualquer partido político que já foi criado no planeta Terra. Mas ele tinha pensamentos políticos e ele manifestou isso. Ele deixou claro que ele estava do lado das minorias, ele deixou claro que todos somos irmãos, portanto, qualquer tipo de discriminação e preconceito é errado. Não é um posicionamento político? Claro que sim, não partidário, mas político. Então, espíritos superiores não têm essa divisão, né, de pátria, de família. Isso é coisa ainda da nossa inferioridade, né, de formar panelinhas. A panelinha pode ser só minha família nuclear, pode ser meu grupo religioso, ou pode ser o meu país, tanto faz, mas ainda são panelinhas. Eu tenho que olhar para o argentino, eu tenho que olhar para o japonês, eu tenho que olhar para o alemão, eu tenho que olhar para o morador de qualquer país africano exatamente da mesma maneira como irmãos, porque somos. Então é importante entendermos essa mensagem do Cristo, porque senão nós nos dizemos cristãos e fazemos o oposto do que o Cristo pregou, não é? E isso não tem muito sentido. Vamos ao comentário da questão 317. Vocês viram que em várias questões eu repeti uma coisa, né? E está aqui no comentário, que tudo está na razão do progresso do espírito. Então, quando o Kardec pergunta, quase sempre ele repete, olha, espíritos inferiores se importam sim, mas superiores não. Então, dependendo, quando a gente fala os espíritos se importam, a gente tem que classificar esse espírito para saber. Espíritos superiores não se importam com uma série de coisas que espíritos inferiores ainda se importam. Por exemplo, a divisão de países, né, que foi a questão 317. Os espíritos de ordem intermediária, porque ele fala dos inferiores, aliás, primeiro dos superiores, né, dos intermediários, e depois dos inferiores. E eles falam que os intermediários têm alguma preocupação, mas uma preocupação de contribuir, de ajudar a melhorar as coisas. Os espíritos inferiores, não, esses são apegados mesmo a divisões, né? Esses querem segregar, colocar muros, isso é típico de espírito inferior, né? Muros, divisões, segregações, preconceitos, isso não é diferente do que o Cristo pregou, isso é o oposto, porque diferente é uma coisa, o oposto é na direção contrária. O Cristo veio justamente para criticar esse tipo de coisa. Ele falava isso dos fariseus, todas as mensagens que ele falava, da hipocrisia dos fariseus segregacionistas, né, que se sentiam superiores e segregavam outros, né? Até a própria questão dos hebreus que se sentiam povo escolhido, e Jesus então disse que em algumas parábolas, né, que a mensagem deveria ser levada para todos os povos, e Paulo de Tarso foi o que melhor fez isso. Paramos a segunda parte por aqui.